Antes de você nascer, antes de existir terra, montanhas, mares ou estrelas, o seu nome já estava no centro de uma guerra que nunca apareceu nos seus olhos, mas sempre tocou a sua vida. Uma guerra antiga demais para ser entendida pelos homens, e poderosa demais para ser ignorada. Muito antes do primeiro haja luz, havia harmonia absoluta. Milhões de anjos caminhavam sob o brilho da glória de Deus. E entre eles existia um dos mais belos, brilhantes e admirados seres já criados, Lúcifer. Ele era luz, música, liderança, beleza. Mas no coração dele nasceu algo que não nasceu em mais ninguém: orgulho. E foi ali, no lugar mais puro que existe, que surgiu o sentimento mais impuro. Lúcifer não queria apenas servir, ele queria ser adorado, ele queria o trono. A primeira guerra da história não aconteceu na terra, aconteceu no céu. Anjos se dividiram, relâmpagos cortaram o invisível, e o que era perfeito foi rasgado pela primeira vez. De um lado, Miguel e os anjos fiéis. Do outro, Lúcifer e os que escolheram a rebelião. E quando o choque entre eles terminou, o inimigo foi lançado para fora, não apenas derrotado, mas expulso da presença de Deus. Era para ser o fim dele, mas não foi, porque o que Satanás não conseguiu alcançar no céu, ele tentaria alcançar na terra. E foi aí que o alvo mudou. O alvo passou a ser o homem. Deus cria Adão, sopra vida, coloca nele sua imagem, seu DNA espiritual. E o inferno percebe algo terrível: o que eu perdi no céu, eles receberam na terra. Então começa o ataque mais antigo da história. Não contra um exército, não contra anjos, mas contra a confiança do homem em Deus. A serpente não atacou com violência, atacou com palavras, porque Satanás sabia que a arma mais destrutiva não é o golpe, é a dúvida. E com uma única frase, a guerra entrou no coração humano. Será mesmo que Deus disse? O Éden cai. A inocência se perde, a humanidade se afasta da sua origem e o mundo se torna o campo de batalha dessa guerra invisível. Os séculos passam e a terra se enche de maldade. Noé é uma voz solitária em meio ao caos. Enquanto todos brincam com o pecado, Deus avisa: algo vai mudar. O dilúvio não é só destruição, é Deus recomeçando a guerra em novas bases, preservando uma linhagem que o inimigo queria apagar. Porque cada capítulo da Bíblia, Noé, Abraão, Moisés, Davi, não é uma história isolada. É um pedaço da mesma batalha. Quando Deus escolhe Abraão, o inferno entra em pânico. A promessa não era um filho. A promessa era um futuro salvador que nasceria dessa linhagem. Satanás tenta atrapalhar com esterilidade, medo, mentiras, dúvida. Mas a promessa vence. Depois vem o Egito. Faraó escraviza o povo que carregava a promessa. Satanás não estava atacando Israel, estava atacando a genealogia de Cristo. Então Deus levanta Moisés, abre o Mar Vermelho, destrói o exército inimigo e mostra ao mundo: eu entro na guerra quando tocam no que é meu. Os séculos continuam. Israel cai, levanta, vence, perde, chora, se arrepende, volta, mas a guerra nunca para. Golias não era só um gigante, era um símbolo da arrogância do inferno. E Davi não era só um menino corajoso, era a prova viva de que Deus usa quem ninguém espera para calar quem todo mundo teme. Mas mesmo com tudo isso, a guerra ainda não tinha chegado ao seu momento principal. Porque um dia o céu ficou em silêncio e a terra ouviu o choro de um bebê. Jesus nasce. Satanás tenta matá-lo, bebê, tenta enganá-lo no deserto, tenta pará-lo através de críticos, religiões, traições, mas nada funciona, porque Jesus não veio apenas ensinar, ele veio vencer. E quando ele é pendurado na cruz, o inferno comemora como se fosse a vitória final. Demônios celebram, o céu observa, a terra treme, e o Filho de Deus morre. Por um dia, por 2 dias, mas no terceiro dia, a guerra muda, a pedra rola,
A morte perde, o inferno cai em silêncio, e Jesus sai do túmulo carregando as chaves da morte e do inferno. Esse é o ponto decisivo. A guerra não terminou, mas o resultado já foi decidido, e é aqui que você entra. Porque desde aquele dia, o inimigo não luta mais para vencer. Ele luta para te impedir de perceber que já perdeu. Ele luta para travar sua mente, roubar sua paz, destruir sua fé, secar seus sonhos, adoecer sua alma. É por isso que você enfrenta ataques nos dias em que tenta mudar. É por isso que, quando você decide orar, parece que tudo ao seu redor desaba. É por isso que portas se fecham, amizades morrem, ansiedade aumenta e pensamentos sombrios tentam te dominar. Isso não é azar, não é coincidência, não é fraqueza sua, é guerra espiritual. Uma guerra que acontece dentro da sua casa, no seu quarto, quando você está sozinho, olhando para o teto e sentindo que ninguém te entende. Uma guerra que acontece quando você tenta seguir a Deus, mas algo tenta te puxar de volta. Uma guerra que acontece quando você pensa em desistir da vida, porque o inferno te convenceu de que você não vale nada. Mas deixa eu te dizer uma verdade que o inferno odeia. Se você ainda está vivo, é porque Deus ainda não terminou com você. Cada lágrima sua foi vista, cada dor sua foi anotada. Cada injustiça que você sofreu será julgada, e cada batalha que você enfrenta será usada por Deus como arma contra o próprio inimigo. A Bíblia termina mostrando o futuro. O fim dessa guerra já está escrito. O mal será destruído, a morte desaparecerá, toda dor terá seu último dia, e Deus enxugará cada lágrima, uma por uma, com suas próprias mãos. Mas até lá, você não está sozinho, você está no centro da história mais antiga e mais poderosa do universo. E a guerra que começou no céu, hoje acontece dentro de você. Mas a vitória que começou no túmulo, hoje pertence a você também. Então levante a cabeça, respire fundo e lembre-se do que vou te dizer agora. O inferno pode até tentar, mas quando Deus entra na batalha, nenhuma força das trevas consegue tocar na alma que ele decidiu proteger. Essa guerra tem nome, essa guerra tem história, e essa guerra tem vencedor. E o vencedor é o Deus que luta por você.